pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes, os levitas, com todos aqueles cujo Espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores eles confortaram as mãos com objetos pratos, com ouro, com fazenda, com gado, com coisas preciosas, fora do que voluntariamente Deus. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa de seu Deus. As palavras de Neemias, filho de Acalias, que sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza. Veio Hagã e os seus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam, e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me os restantes que restaram do cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Amém? Eu convido a todos a colocar de pé e estaremos em nome de Deus. Soberano Deus, eterno Pai, que estás no céu, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, o nosso Salvador Jesus Cristo que vive e reina para sempre, aqui estamos na tua presença, amado Deus, e rogamos a ti, Senhor, a tua graça, a tua misericórdia, Senhor, para darmos início, Senhor, de continuidade a essa escola, o ensino da tua palavra. Deus, que na manhã deste dia, o teu Espírito Santo te incuba, Senhor, ó Deus eterno, de nos transmitir o verdadeiro ensino, a essência da tua palavra. Pai eterno, nos ensina, Senhor, Deus eterno, nessa manhã deste dia, Senhor, toma as nossas vidas, Senhor, nas tuas mãos. Pai, escreve, Senhor, em nossos corações, na alma e no espírito, ó Deus, nos ensinando, nos edificando, para que possamos aprender. Pai, fica conosco, que a tua graça permaneça sobre cada vida, nesta manhã, enriquecendo-nos, Senhor, com a tua presença, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos à chamada de escola bíblica. Após a chamada, nós já iremos dar início ao comentário da nossa lição no meio deste livro. Presente. Edna, Eliseu Torres, Noelton, Ezequiel Torres, Fátima Amaral, Francisco Salles, Gisele, João Amaral, José Manuel, João Jorge Berto, Jucimara, Luiz Paulo, Maísa, Mancidinha, Gláucia, Maria Luísa, Márcia Souza, Mário, Marta, Paulo Alves, João Roberto, Pastor, Ricardo, Rodrigo, Rogeilson, Samuel Falcão, Wellington,
retirar o feto. Irmãos, eu confesso, irmão, Posso pegar um pedestal? não, que ele está com a revista, tá bom. Peguei para você, cuidado. E falar, ministrar com essa máscara não gera muita dificuldade, um desgaste muito grande, fisicamente mesmo. A respiração está curta e nós temos que. Eu tenho um pouco natureza, eu gosto de falar um pouco alto. E eu tenho uma preocupação da informação chegar muito legível. Eu peço aos irmãos para me ajudar a ir um pouco mais para frente, isso vai me ajudar bastante. Porque eu tenho a responsabilidade de transmitir uma informação muito autêntica, legível, audível, e às vezes a gente se desgasta muito. Volta e meia, irmãos, eu até aconselho os irmãos a fazer isso, não com tanta frequência, mas a cada um determinado tempo, dá uma aliviada na sua máscara, não fica pegando muito aqui, mas pega mais nas laterais ou na colinha, dá uma aliviada nela, tá? Respira um pouquinho e volta rápido, porque nós inalamos o quê? Oxigênio e aspiramos o quê? Então quando você faz isso, você faz uma troca e ajuda bastante na sua saúde, tá? Então não se esqueçam, principalmente eu, às vezes o irmão veio fazendo, porque como eu estou falando muito mais ainda, eu estou muito mais uma carga maior, ok? Irmãos, essa lição ela é nada mais, nada menos, não, Roberto. Ela é nada mais, nada menos do que grande parte dela é um conceito histórico. Deixa eu preparar contexto histórico. Nós vamos aprender nesta manhã sobre esse tema. O despertamento espiritual, ele é um milagre, mas nós vamos observar e aprender como se dá, por que o despertamento espiritual dentro do conceito histórico. Então nós vamos voltar um pouquinho na história de Israel. Aquele que não gosta de estudar, de ler, nesta manhã tem a oportunidade de entender a importância da leitura, a importância do contexto histórico. Por isso que a Bíblia está, se o senhor for observar, o Antigo Testamento é maior do que o Novo Testamento, e o Antigo Testamento é histórico. Eu até me preocupo, irmãos, porque certa ocasião eu entrei em uma classe teológica, assumi naquela classe, uma classe inclusive muito grande, uma classe com mais de 50 alunos, e aqueles alunos, uma quantidade muito grande, expressiva de irmãos, na segunda aula me procuraram para me fazer algumas perguntas, algumas questões, e eu comecei a ficar
ficar meio preocupado com aquelas questões que eles haviam me perguntado, estavam me perguntando. E eu, no término, antes de encerrar a aula, eu perguntei para eles o porquê daquela variedade de perguntas que estava vindo de muitos dos nossos alunos. E eles disseram: pastor, melhor dizendo, professor, as nossas perguntas surgiram porque o professor que estava com a matéria antes aqui nos convenceu, e ele é um dos pastores nós estávamos na cidade de Valinhos, ele disse, um dos pastores das nossas igrejas lá, e ele nos convenceu que, obrigado, isso vai me ajudar. Ele nos convenceu que no Antigo Testamento não há necessidade do crente ficar estudando, lendo e examinando. Ele mesmo, como pastor, ele só lê o Novo Testamento, que é o que importa. E por consequência, eu entrei na classe com um tema e falando do Antigo Testamento. Ou seja, então eu tive não só a obrigatoriedade de ensinar, mas também de desfazer um mal que o companheiro havia transmitido anteriormente, afirmando que não havia importância no Antigo Testamento. E eu fico preocupado que isso venha de líderes, lideranças. Vamos entender um pouquinho esta manhã. O que é, para os irmãos, um despertamento espiritual? O que é um despertamento espiritual? Gostaria de ouvir alguma sugestão? Acordar? Acordar é uma definição. O que mais? Não é para todos, né? Não é para todos. Não é para todos. O despertar é só para quem está dormindo ou está dormindo. O que mais? Quando nós olhamos para esse tema, não dá para confundir. Vou fazer uma proposta, irmãos, de repente, algo um pouco leve. Não dá para confundir despertamento espiritual com avivamento espiritual. Aparentemente, os temas, se nós não observarmos, não entendemos, parece que eles são os mesmos, né? Avivamento espiritual e despertamento espiritual. Ou é a mesma coisa ou não é? Eu acho que não. Acha que não? Como é que se dá um despertamento espiritual? O irmão Diogo disse que despertamento espiritual é acordar. O Roberto diz que não é para todos, é só para os que estão dormindo. Então, se isto é verdade, então não é um avivamento. Olha bem que o texto ele vai frisar, e eu acho importante a gente compreender isso aqui, ó. E precisar tomar um pouquinho de cuidado com isso. Se o despertamento espiritual é um milagre, ele é proveniente de quem? De quem pode fazer milagre. Só quem pode fazer milagre? Jesus. Deus, né? Jesus. Então, primeiro que não basta somente eu querer, mas eu preciso depender também dele. É isso. Vamos olhar para um despertamento. Eu vou conscientizar os irmãos que é um despertamento.
Depois de conscientizado, nós vamos orar para esse despertamento. Eu posso fazer isso? Não. É aconselhado eu orar pelo despertamento? Nós vamos aprender que o despertamento espiritual ele é promovido, ele é provido, ele é gerado, ele é incitado por Deus. Irmãos, são só curiosidades para nós despertarmos a nossa atenção para o tema, a importância da lição. Olha bem, o que o textual, ele está. Quando eu leio o textual, eu já tenho uma mera noção do que a lição vai me dizer. Eu tenho o tema, mas o tema às vezes é sugestivo, mas o texto, algo, significa o núcleo ali, o núcleo, ele está dizendo do quê? É isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Olha aí, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que aceitamos a fé. Que sono que é esse? Espiritual. Então eu já sei do que a lição está tratando. O despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de. A verdade que a prática de tudo isso, que eu devo ter consciência e praticar, é que para haver um despertamento espiritual, primeiro precisa haver ambiente favorável para isso. E qual é esse ambiente favorável? Então não pode acontecer de qualquer forma, de qualquer maneira. Primeiro, eu, a igreja, alguém precisa estar submisso à vontade de Deus. Ok. É fácil? Irmão João? Mas sabe onde está o maior segredo aí, irmão? O segredo é saber qual é a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus para nossos dias? O que Deus quer para nossos dias? Ele quer suscitar um despertamento, um avivamento. O que é que Ele quer? Qual é a vontade dele para esses dias? Então, primeiro, eu preciso ter a consciência de sempre estar entendendo e buscando o que? A vontade dele. Irmãos, quando eu olho para os irmãos precisariam, eu até acharia muito interessante que nós tivéssemos uma aula como essa, uma lição, para falar sobre a história da igreja. Irmãos, por exemplo, um dos maiores reformadores da igreja atual, resultando o que nós somos hoje, sabe de quem é a responsabilidade? De Lutero. Lutero se colocou a buscar o quê? Depois que ele entendeu a vontade de Deus, ele pôde fazer. Sabe qual é o grande problema? Que tem muita gente que quer fazer, mas não sabe o que fazer. Por quê? Porque não entende qual é a vontade de Deus. Sabe aquilo? Vamos ser assim, bastante sucinto. Sabe aquilo que muitas das vezes tem alguém enfermo e Deus quer levar para ele, mas a pessoa não sabe a vontade de Deus e fica orando para Deus curar? Aí fica, a pessoa está no leito, às vezes 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos, e Deus está dizendo: não vou levantar mais, eu quero. Lembra de Samuel? Samuel orando pelo quê? Por Saul, orando para Deus restaurar a vida de Saul, para Deus fazer isso de Saul. Deus pergunta: o que Deus disse para ele? Samuel, por que você está orando assim? Não ore por ele mais. Não quero que você ore por ele.
sabe o que está fazendo, nós não sabemos. Então, quando nós nos submetemos à vontade dele e passamos a entender, a procurar compreender a vontade dele, aí nós podemos realizar e fazer, porque ninguém de nós conseguimos lutar e remar contra Deus. Não adianta. O indivíduo está lá no mundo e Deus diz: olha, eu quero que morra. Não, mas eu não quero isso. Aí eu chamo todos os profetas da casa de Israel. Aí quando acabar na casa de Israel, eu vou para, sabe? Eu chamo todos do bairro, depois eu vou para tudo quanto é lugar, é oração na rádio, na TV, é tudo. Orando para Deus sarar, e Deus diz: meu filho, busca a minha vontade. Se eu sarar, vai desviar, vai para o inferno. Se eu curar, vai se perder. Se eu curar, vai acontecer isso. Eu sei o que eu estou fazendo. A minha vontade é de tomar para mim. Eu preparei, viu? E agora vai vir morar comigo. Então, precisamos compreender. Eu estou citando um exemplo. Deus disse para ele: não é a minha vontade que ele cura, a minha graça te basta e vai ficar assim. Então, são muitas questões que, quando eu sempre digo, aqueles que andam na direção de Deus, não é, mas cumpre a vontade dele. Então, primeiro que, para que um despertamento espiritual, e esse despertamento espiritual, ele pode ser local, pessoal, como pode ser abrangente, tá? Há uma casa, há uma família, há uma congregação, há um ministério, há uma cidade, há uma nação, ou até mesmo ao mundo. Precisamos entender que o despertamento espiritual, ele pode ser pessoal. Deus quer despertar a minha vida pessoal. Em meio a todos, Deus escolheu despertar a mim e não a vocês. Não. Deus quer algo unânime para a congregação, então Deus vai trabalhar. Então isso é importante compreender. O despertamento espiritual pode acontecer em vários âmbitos da vida, tá? da igreja, da vida pessoal. Tudo bem até aí? Pastor, pode-se dizer o que está acontecendo no momento é um despertamento espiritual de Deus? Isto é uma pergunta bastante curiosa, mas oportuna. Ele está fazendo um raio-x, uma análise sobre o mundo, como o mundo está passando, principalmente diante de tantos outros problemas, que se nós ficarmos aqui a manhã inteira apontando os problemas que surgiram, nós não vamos conseguir apontar todos. E ele está perguntando: será que isto é um despertamento nacional, universal? Basta nós, e como chegar a esse conceito? Como é que entender isso? É ou não é? Buscando conhecimento da vontade de Deus. Vamos, a Bíblia diz o seguinte: que Deus não faz nada se antes ele não revelar aos seus. Deus não é, o Espírito Santo não é espírito de confusão. O que eu estou dizendo com isso, Rodrigo? E se você buscar, se submeter à vontade do Senhor e buscar Ele vai lhe dizer se é ou não é. Eu quero que todos aqui sejam sinceros. Quem já leu o livro de Esdras e o livro de Neemias? Quem já leu o livro de Esdras e Neemias aqui? Ergue a mão, esse bem grande assim, ó. Quem já leu? Todo o livro de Esdras e Neemias. 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Nós estamos em 2, 4, 6, 8, 10, 12, 6, 8, quase 20 pessoas. Irmãos, precisa compreender que esses livros aqui são livros históricos, tá? Mas em que momento da história eles estão? Por que eles estão ali?
Qual é a finalidade deles? Eles demonstram o quê? Eles estão falando sobre o quê? Quem é Esdras? Todo livro tem uma data aproximadamente quando foi escrito. E por que ele foi escrito? Qual é o objetivo dele? Tá? Esdras e Neemias, esses dois são contemporâneos. Significa que eles viveram juntos no mesmo período. Um cooperou com o outro. Esse daqui era um escriba. Escriba era uma função dentro do templo. Era quem? Porque naquela época não era a Bíblia assim, era rolos muito grandes. Então os escribas, além de eles terem a responsabilidade de escrever, tá? Por exemplo, o culto está acontecendo aqui hoje, e eles estavam ali já preparados, eles iriam escrevendo tudo, as revelações, as profecias, eles escreviam tudo. Eles eram aqueles que copiavam a história, os relatos. Nós temos hoje muita informação por causa de homens como esses. Eles têm essa função específica. Além disso, cabia o que também a eles? De reproduzir. Olha, o livro, o rolo, o pergaminho lá do Pentateuco. O pergaminho do Pentateuco. Vários pergaminhos, vários rolos de couro que foi escrito no período de 40 anos, quando o povo estava no deserto. Moisés escrevia. O Pentateuco, que são os no primeiro livro, Moisés escreveu. Mas como é que esses livros chegou até nós? Depois de tantos anos? Por causa de homens como esses. Eles iam reproduzindo, eles iam reescrevendo. Não tinha gráfica, eles reproduziam manualmente para que não se perdesse. Além disso, qual era a outra função também do escriba? O escriba também tinha a função de ler o texto nos cultos, nas sinagogas. Ele era uma espécie de rabino. Ele tinha a função de ler e também explicar o contexto para o povo, para as gerações que iam nascendo. Ele ia transmitindo a palavra do Senhor. Essa era a função desse livro específico no templo, tá? Então Esdras era um escriba, tá? Ele tinha essa função. Ele era um senhor da lei, um doutor que conhecia a Torá, a antiga aliança, os textos antigos. E esse homem aqui, o primeiro livro que nós lemos, Neemias. Neemias, nós conhecemos o contexto histórico da vida de Neemias. Sabemos que Neemias, ele era um judeu que vivia lá, aonde mesmo que ele vivia, era o contexto histórico dele? Na cidade de Suzã, no território da Babilônia. E Neemias, o que Neemias, qual era a função de Neemias? Ele era copeiro do rei, lá no exílio. Mas aí ele foi usado por Deus como um construtor para reparar os muros de Jerusalém. Nós vamos entender que depois que o povo foi levado a cativeiro, passaram 70 anos, quando o povo foi levado a cativeiro, o templo foi destruído. E ao final de 70 anos, Deus usou dois períodos da história para reconstruir aquele templo que foi destruído, tá? Deus usou dois períodos. O primeiro período ele usou um homem por nome de Zorobabel. Ele reconstruiu o templo. Mas Neemias, ele foi usado como um construtor, não somente porque o templo já estava reconstruído por Zorobabel, mas aí o templo estava sem portas, os muros por fora estavam derrubados, estavam caídos. Então o Neemias agora ele vem para acabar, colocar as portas, reparar as portas, os muros e organizar o culto, porque Zorobabel reconstruiu, mas ficou sem culto. Aí Neemias chega, tem uma bagunça dentro do templo. Ele vai trazer os utensílios, ele vai separar agora os sacerdotes, junto com Esdras, porque ele colocou a mão na obra e Esdras a mão na lei. Então precisaria dos dois, um que tratava da Bíblia e outro que tratava da edificação. Então esses dois trabalharam juntos.
tá? Por isso que um livro está bem próximo um do outro ali, e o contexto histórico dele, quando você lê, você identifica muitos fatos iguais entre um e o outro, porque eles trabalharam no mesmo período, tá? No livro de Neemias você vai encontrar Esdras, ali nos últimos capítulos, lendo a lei para o povo, os dois trabalhando juntos. Tudo bem até aí? Os irmãos compreenderam? Isso é história, irmãos. Quem não lê Bíblia, quem não gosta de ler Bíblia, não aprende, fica raquítico, não entende a Bíblia, tá bom? Isso é história, isso é o Antigo Testamento. Então aqui nós temos o texto e vamos recapitular. O que é recapitularização? O que é recapitular? É relembrar aquilo que nós já lemos, ouvimos, ok? Então, quais foram as causas que levou o povo de Judá ao cativeiro babilônico? Os irmãos lembram, e nós vamos encontrar já aqui um slide que vai falar sobre a divisão do império, ou do reino, melhor dizendo, do reino de Israel. Israel nos dias de Davi. Davi, ele foi um rei que Deus usou para ajuntar todos os povos, todas as tribos que estavam divididas, todas as tribos. Davi, ele agora politicamente se tornou um rei do território inteirinho de Israel, um território muito grande, um reino muito grande. Morre Davi, Salomão, ele reina sobre esse mesmo território, viu? Fez algumas ampliações, um território muito grande. Mas com a morte de Salomão, o seu filho, Roboão, ele não consegue manter a estabilidade do reino, e o reino se divide por problemas. O reino se divide em duas partes. Aí é chamado reinado do norte e reinado do sul. O reinado do norte, ele ficou constituído por 10 tribos meias. Aquelas 10 tribos de Israel em meia, ela ficou se dividiu, 10 tribos e meia. Nós não queremos mais pertencer à capital chamada Jerusalém, a esse reino. Nós vamos ter o nosso próprio reino. Aí eles ergueram um reino para eles lá, e ficaram 10 tribos separadas, chamados de reinado do norte. E reinado do norte, por ser 10 tribos, ser as maiores tribos, aí eles classificaram-se como chamado a partir daí do reinado do norte, conhecido como o que mesmo? Israel. Ok? Eles é conhecido como o reinado de Israel. Só que o reino do sul ficou um reino menorzinho. Ficou duas tribos e meia, ou uma tribo e meia, melhor dizendo, tá? Uma tribo e meia. A maior tribo era chamada de Judá. Então o que acontece? Quando eu falo do reinado do sul, que se separou, ficou um reino menor, ele ficou classificado, chamado de Judá. Por quê? Porque ele ficou uma tribo e meia. E essa tribo que ficou, essa meia tribo, qual é a tribo mesmo que foi dividida? Alguns dessa tribo foram para o reinado do norte, outros ficaram para o reinado do sul. Como é que era chamado? Oi? Desculpa? Manassés. A tribo de Manassés, alguns disseram: vou seguir ao reino do norte. Outros falaram: vou seguir ao reino do sul. Mas eles eram menores. Então o que acontece? Colocaram o nome do reinado do sul de Judá, que era a maior tribo. Era a tribo que habitava na cidade de Jerusalém. Aqueles que ficaram na terra de Jerusalém. É dessa tribo que vai vir o Messias, vai vir Jesus. Ok? Só que o que acontece? No contexto histórico, as guerras começaram, e aí vão levar o reino de Israel já está dividido, e vão levar cativo. Só que aconteceu, eles estavam separados, dois reis diferentes. Aconteceu o cativeiro deles em período diferente e também por impérios diferentes, tá? O reinado do norte, quem levou eles a cativeiros, eles ficaram vassalos, foi da Síria. E o reinado do sul, depois, alguns anos depois de Israel, o reinado do norte ter caído, aí vem a queda deles, aí eles vão para a Babilônia, e aí é o que nós conhecemos como o cativeiro babilônico, que é onde a Bíblia vai se prender, porque a Bíblia vai levar sempre o contexto histórico, vai sempre mostrar a tribo de
Judá. Por quê? Porque é dessa tribo que vem Jesus e a Bíblia ela é cristocêntrica. Então a história da tribo de Judá é mais importante porque dessa tribo vai vir o Messias. Então a Bíblia vai estar sempre tratando da tribo de Judá. Tudo bem até aí? Então olha, somente para recapitular, relembrar, quais foram as causas que levou o povo de Judá ao cativeiro babilônico, o povo de Judá, a tribo do sul. Qual foi os principais problemas que eles cometeram? Que aí vence o castigo evidente de Deus. Primeiro, aqui está em vermelho no nosso slide. Primeiro, o excesso de crimes. Eles se tornaram violentos, viu? Se tornaram um povo destinado à violência, cresceu de modo terrível. Aí se afastaram-se de Deus e aí começou a acontecer isso. Depois, segundo item, a idolatria. A idolatria foi uma das causas. Eles se esqueceram de Deus e voltaram a seus deuses. Lembra que isso começou lá com Salomão adorando outros deuses, aos deuses das suas rainhas, a Moloque, a Baal, e aí vai, Astarol. Salomão começa com isso. Salomão trouxe isso para o reinado, tá? E aí houve um grande problema por causa disso. Segundo item, aqui, o que nós temos aqui escrito? Os irmãos estão conseguindo ler? Oração. A exploração. Essa exploração, colocaram a imagem aqui de uma moça, não é exploração sexual, tá? Não é só isso. A exploração aqui é dos estrangeiros, dos escravos. Eles começaram a vender seus próprios irmãos. Eles abandonaram o ano sabático. Era obrigado a terra a produzir 6 anos, no 7º ano tinha que descansar. Eles ignoraram essa lei. A Bíblia diz que o escravo só podia trabalhar 6 anos, no 7º ano, e no 7º ano ele tinha que ter carta de alforria, ele era livre. Eles ignoraram isso, eles exploraram, eles passaram por cima de toda a lei, de todos os preceitos de Deus. E aí começaram a se explorar o estrangeiro, ao pobre, ao órfão, à viúva, e aprontar tudo que não deveria. Não pagava salários aqui, não pagava salários, explorando o pobre, aqueles que estavam à mercê, aqueles que vinham aventurar assim, no país deles, eles não pagavam, escravizando, tá? Segundo item aqui, desprezo pelos órfãos, pelas viúvas. A causa que era a lei que deveria cuidar dos órfãos, das viúvas, eles desprezavam, tá? Os órfãos, as viúvas estavam pelas ruas mendigando, eles não cuidavam. A mentira havia se alavancado de algo, a mentira se tornou como se verdade, algo natural. Havia grande quantidade de mentira para tudo quanto é lado, viu? Outro item que levou eles, isso aqui, irmão, nós temos Deus falando através dos profetas, todas essas causas, tá? Os irmãos podem observar que há referências bíblicas aqui, ó. Vocês querem ver? Leia aí para mim alguém em Juízes 8 e 10. 8 e 10, por favor. Deus levantou os profetas para falar, não é Juízes, desculpa, é Jeremias, tá? Deus levantou os profetas para falar, dizendo: olha, vocês vão a cativeiro, vocês serão destruídos. O meu povo foi destruído por falta de. Vocês serão destruídos. Se vocês não se converterem, durante muitos anos Deus veio me apresentando todas essas causas aqui, ó. 8 e 10 de Jeremias, por favor, Roberto. Portanto, darei suas mulheres a outros, e os seus campos a novos possuidores, porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. De mentira. Ok? Então a mentira tinha chegado, a exploração. Então Deus está dizendo, está usando os profetas naquele período. Assassinatos de crianças inocentes.
aborto. Aqui vem, irmãos, a falta de misericórdia, sabe, os pais matando os próprios filhos. Parece que nós estamos vivendo esses dias, né? É que a mídia agora não está divulgando, porque a mídia agora está voltada para o outro. Mas há poucos dias era pais atirando filhos de não sei quantos prédios de andares, não sei quantos andares, matando. Outro dia, há pouco, acho que tem menos do que 60 dias, tem uma moça aí no interior que matou a filha, subiu com a filha porque ela tinha deficiência. Nasceu com alguma deficiência, matou e escondeu o corpo da filha. Isso, irmãos, no mundo acontece todos os dias, e nos últimos tempos essa quantidade tem alavancado de modo terrível. Sacrifícios de crianças aos deuses falsos. Havia em Israel, estava acontecendo isso. Sacrificando crianças a Moloque, os seus altares. E outro item muito importante: desprezo aos profetas. Os profetas falavam e eles diziam que era mentira, matavam os profetas, aprisionavam os profetas, proibiam os profetas de falar a verdade, colocavam os profetas no calabouço, em cisterna, matavam, como Isaías que foi cerrado pelo meio, entre outros aspectos, tá? Então precisamos dar uma olhada que foi isso, que a misericórdia de Deus é grande, mas a taça deles encheu-se e derramou-se por causa de todas essas questões. Tem uma criança ali, alguém pode auxiliar, por favor? Nesta época o reinado estava dividido. O povo de Judá é que foi exilado, foi para o exílio em 587 a.C. Aqui é exatamente o que eu disse para vocês: o reinado unido somente em Davi e Salomão. Davi faz essa união, Salomão mantém, tá? Com a morte de Salomão, o seu filho chamado Roboão é que assume, tá? É aí que vocês vão entender o contexto histórico e dá uma confusão que entra em cena, aparece repetido. Roboão e Roboão e Jeroboão. Roboão e Jeroboão. Esses indivíduos, eles começam a ser rei ao mesmo tempo, mas agora o reinado está dividido. Então, Roboão era filho de Salomão, ele vai fazer o quê? Na divisão, ele vai ser rei de Judá, aquela tribo do sul, aquela pequena tribo. Ele passa a ser rei daqui. Jeroboão, ele assume o reinado do norte. Então eles vão reinar no mesmo período, mas cada um no seu território agora, tá? E aí cria uma confusão maior ainda. Por quê? Porque nesse período durou um grande período isso aqui, tá? Não foi logo imediato depois da divisão que eles já foram a cativeiro. Não, anos após, muitos anos. O reinado, não precisamos verificar aqui quando é que Salomão morre e eles assumem, mas os irmãos vão observar que é uma diferença muito grande. Só para vocês terem uma noção da diferença entre a queda de um reino para o outro. O reino do norte, ele caiu, se tornou vassalo dos assírios em 722 a.C. Quantos anos depois que Judá vai cair? Quase 200 anos, 135 anos depois é que o reinado do sul cai, vai para a Babilônia, são destruídos. Então, não sei. Então, esses aqui, aí nós vamos encontrar ali no livro dos reis, quando nós lemos, aquela troca de reino. Olha, o rei fulano tal assumiu, ciclano. E é nesse período aí que a história está acontecendo, está desenvolvendo, tá? Que Deus está levantando os profetas. Sabe aqueles profetas que a gente lê lá atrás? Os profetas menores, sabe, Amós, Naum. Eles estão profetizando. Muitos profetas estão profetizando no mesmo período, só que um profetiza para o reinado do norte e outro para o reinado do sul. Por exemplo, ajuda-me.
profeta? Em Judá ou em Israel? Oi? Elias, o profeta Elias, todo aquele contexto com ele, só profetizou que ele fazia parte do reinado do norte. Aí no período que ele estava profetizando no reinado do norte, havia um outro profeta que estava profetizando no reinado do sul. E quando nós lemos a Bíblia, nós não conseguimos entender porque aqui está acontecendo algo e aqui outro. Lembra-se Samaria, aquela questão que Elias está em Samaria? Samaria é capital da Síria. E não é aqui. Aqui quem estava profetizando estava em Jerusalém, porque Judá, a capital de Judá é Jerusalém. Então, por isso que é bom ler Bíblia. Precisa ler Bíblia para compreender, senão a Bíblia fica perdida. A Bíblia não é difícil. Precisa ter dedicação, ok? Precisa ter dedicação. Então, aqui fica bastante claro a divisão. O reino se dividiu, irmão. É a mesma coisa que pega aqui o Brasil, se dividir aqui em São Paulo do restante, ok? O que vai acontecer aqui se diz respeito a São Paulo. O restante da Confederação Brasileira, eles vão ter outro presidente e as leis lá é uma, que é outra, e assim por diante. É isso que nós estamos vivendo aqui. Até uma altura Israel um só, e depois eles se separam. E tem muita gente que lê e não consegue compreender, achando que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Tá bom? Não é a mesma coisa. Alguma pergunta, alguma dúvida? Isso chama-se História de Israel, tá? Quais foram os profetas exílicos? Quais foram os profetas que profetizaram no período do exílio? Tá? Olha bem aqui, para vocês compreenderem um pouquinho. Cativeiro babilônico e pós-cativeiro. Aqui é durante o cativeiro, naqueles 70 anos, tá? Na iminência, desde quando foi anunciada a queda e os 70 anos, e depois do cativeiro também houve-se alguns profetas. No período do cativeiro, quem profetizou nesse período? Jeremias. Ele profetizou onde? Jeremias não foi para a Babilônia. Quando os babilônicos invadem Jerusalém, o que acontece com Jeremias? Jeremias estava preso nesse período, tá? Aí nesse período vão levar Jeremias para onde? Para o Egito. E é por isso que ele acaba escapando de ir para a Babilônia. Mas ele profetiza o princípio e início, dizendo, por isso que nós, quando lê o livro de Jeremias, nós vamos ver Jeremias lamentando, dizendo: olha, os pecados de vocês, o pecado de vocês vai custar caro, vai fazer isso, aquilo, porque ele está dizendo: se vocês não se arrepender, vocês vão a cativeiro, vocês vão a cativeiro. Aí eles não acreditam, não dá ouvido, e eles vão a cativeiro, ok? 627, o período que ele profetizou, a 585 anos antes de Cristo. Quantos anos Deus usou Jeremias para profetizar dentro de Israel? Quantos anos ele ficou ali proferindo, dizendo: se arrependa, apontando os pecados? Quanto tempo? Bom Deus fez essa conta, por favor? 627 menos 585, 42 anos ele profetizando em Israel. Quando a gente lê a Bíblia, a gente não tem noção desse tempo, ok? 42 anos foi o período que ele profetizou. Aí você vem, aí eles não se arrependem, caem, acontece. Lembra de Daniel? Daniel ele profetizou aonde? Lá na Babilônia. Lembra que ele vai viver toda a vida dele, profética, ministerial, ele vai ter os sonhos, as interpretações. Então o livro de Daniel já está nesse período aqui, ó. Olha bem, eles são contemporâneos, só que um profetizou lá em Jerusalém, esse aqui só vai se tornar profeta lá na Babilônia. Pode ver que os anos aqui são contemporâneos, ó. 627, ele profetizou no ano 606 a 534 a.C. Porque nesse período
os irmãos sabem que antes de Cristo os anos vai declinando, ele não aumenta, ele diminui, por isso que começou em 627 e ele termina, morre ali, que vai se aproximando do nascimento de Cristo, no nascimento de Cristo zero. Então, quando ele está profetizando, 20 e poucos anos depois, acontece a tomada. Aí no ano 606 já estão em cativeiro, tá? Nesse período, lá na Babilônia também, nos campos, Ezequiel vai profetizar. É lá que ele vai ver os vales dos ossos, é lá que ele vai ver todo aquele contexto do livro de Ezequiel. E Obadias, profeta maior, profeta maior, profeta maior, profeta menor. Por quê? Por que profeta menor? Porque o período, o ano que ele profetizou é um período menor, né? Porque o livro é grande ou pequeno. Pode observar quantos anos deu aqui, irmão, gente? Enquanto aqui deu 40 e poucos anos profetizando, aqui deu quantos anos? Oi? 3 anos só profetizando. Então é por período, por isso que ele é chamado de profeta menor. Não é porque foi um profetão, não. O período só de ministério dele foi mais curto. Então classifica isso como um profeta menor. Por isso que, como é a Bíblia organizada? A Bíblia organizou assim, pegou os profetas que tiveram maior período, ajuntaram os livros. Os profetas que tiveram menor período, juntaram os períodos. Os livros, eles não estão organizados por ordem de ano, cronológica. Não, é por essa ordem. Então, olha aqui, Obadias está lá no final do Antigo Testamento, mas na realidade ele profetizou, ele aconteceu nos dias aqui, desses mesmos profetas. Ok? Após cativeiro, terminou os 70 anos, Deus vai levantar lá Sírio, Dário, vai libertar esse povo, vai mandar ele volta para Jerusalém, vai reedificar lá a cidade, os muros, o templo. Quem é que vai profetizar agora nesse período? Ageu, Zacarias e Malaquias. Vai profetizar. Aí Malaquias, o último profeta, em 425 anos, mais ou menos o último ano que ele profetiza. Aí depois disso, não houve mais profeta. Aí vai entrar aquele período chamado período interbíblico, que é a página branca que está entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Aquela página branca, ela é obrigatoriamente está ali em branco. Não é para dividir o Antigo e o Novo Testamento. Não é essa a função. A função ali é mostrar que naquela página ali, aquela página não está escrito, porque Deus não permitiu, mas existe de história naquela página 400 anos. Por quê? De Malaquias até João Batista, que é o próximo profeta que vai aparecer no deserto, João Batista, que está escrito em Mateus, houve-se 400 anos de silêncio. É chamado período interbíblico. 400 anos que Deus não levantou nenhum profeta, Deus não falava com o homem através dos profetas. Então por isso essa página está em branco, para mostrar que ali tem 400 anos de história oculta que Deus se calou, era o silêncio de Deus. Tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Mapa da atuação dos profetas. Isso aqui é muito interessante. Esse mapa está muito bonito. Aqui ele perde um pouco o foco, as cores, mas logo mais nós vamos resolver isso, viu, irmãos? Deus tem, logo nós vamos projetar na TV. Já está pronto o gabinete que vai ficar lá no fundo, se Deus nos permitir. Nós vamos transferir o som lá no fundo e de lá nós vamos projetar através da mídia direto na TV. A TV já está aí, nós vamos instalar ela ali, vai facilitar um pouco mais aos irmãos, tá bom? Então olha bem, os irmãos sabem que Jerusalém está exatamente aqui, tá? Aqui. E aí nós vamos verificar aqui, aonde que o povo foi levado. Olha onde era a Babilônia. Olha onde é a Babilônia. A Babilônia, irmão, você sabe onde fica a Babilônia? Que território é hoje? A Turquia é a antiga Síria, o Império Assírio, é a Turquia. Tá? Esse povo sempre foi inimigo de Deus. O território babilônico, você sabe onde fica aproximadamente? Olha da Síria aqui,
A Síria está aqui, ó. E qual é esse território atual aqui hoje? Olha quantos quilômetros eles percorreram de Jerusalém até Babilônia. Aí aqui na Babilônia, irmãos, existia várias cidades. Susã, existia várias. Por exemplo, existiam os campos. Ezequiel profetizou nos campos, a área agrícola. Daniel profetizou onde? Aonde Daniel profetizou? Dentro da Babilônia, mas ele estava em um território lá. Palácio. Ele estava onde? Na capital babilônica. Qual era a capital? Porque a Babilônia, irmão, não é o nome de uma cidade, é um território, era um país. Ok? Precisa compreender isso. Quem estava em Susã? Quem profetizou em Susã? Qual era a capital do Império Babilônico? Tá bom, não vou perguntar para vocês, porque é muita coisa, né? Vamos dar um pouco mais. Olha, 1.200 km, quilômetros de distância. Sabe como é que eles percorreram isso aqui? Os escravos foram tudo a pé. Tá? Puxado. O rei, por exemplo, daqui, ó, ele sai cego, amarrado e puxado até. Então, aqui olha onde Jeremias vai profetizar. Jeremias está profetizando aqui em Jerusalém. Daniel está profetizando exatamente já aqui nesse ponto, ó, Daniel, tá? Daniel está profetizando aqui em Susã também. Ezequiel está nos campos. Então, tudo em territórios diferentes, mas esse é o mapa. Vamos ter um pouquinho de noção. O mundo do Velho Testamento. A história do povo de Israel foi escrita em duas localidades geograficamente separadas. Este período mudou a história do povo de Deus. É aqui, ó, que Neemias está trabalhando de copeiro, e é por isso que a viagem dele vai demorar 3 meses para chegar aqui, para reconstruir. Ele precisa de muita segurança, o rei da segurança, para que ele pudesse voltar para Israel. A dificuldade era grande, tá bom? Vamos continuar recapitulando aí, os irmãos estão entendendo? Daniel profetizou sobre a queda da Babilônia e a ascensão do império Medo-Persa, a junção de dois povos, os medos e os persas, se uniram e derrubaram a Babilônia. Tá bom? Olha bem, Daniel, ele profetizou lá na Babilônia, ele estava vivendo na Babilônia e ele profetizou sobre a queda da Babilônia. Quando o Império Babilônico, lembra dessa visão que Daniel teve, que é aquela estátua, que ela permanece com validade até os dias de hoje, tá? Ela ainda não perdeu sua validade. Essa aqui, ó, ela descreve todo o contexto histórico da humanidade, desde o período de Daniel até os dias nossos, tá? Isso aqui ainda está em validade, isso aqui. Então, olha, lembra que a cabeça é de ouro, o tronco, cada uma parte dessas representa o império babilônico. E naquela visão, ele viu quando uma pequena pedra, numa rocha, foi cortada e ela caiu nos pés, porque os pés e as pernas eram feitos de barro, metal, e aí atingiu, quebrou, e todo essa grande estátua se desfez, virou um grande monte de pó, de barro, sumiu, desapareceu. Porque ele estava dizendo: olha, esse aqui é o Império Babilônico, vai passar, vocês serão destruídos. Depois do Império Babilônico virá os medos dos persas, que eram medos persas, durou 539 a 531 a.C., tá? Peito e braços de prata,
determinava um período do império. Depois, o Império Grego, do Alexandre o Grande, que foi exatamente o ventre, coxas de cobre. Até aqui era um grande império, mas o metal foi diminuindo a qualidade. Era ouro, prata, bronze, Roma, as pernas de ferro, e agora vem aqui os pés de ferro e barro, uma mistura, pés, parte de ferro e barro, que é o último aqui, este último império aqui. Este império aqui, o último império grande que aconteceu, que os seres humanos vivenciaram, foi o quê? Romano, somente de ferro. Por isso que os romanos, eles fizeram tudo abaixo do ferro, mãos de ferro, duras, porque era isso. Aí os pés, eles são misturados, ferro e barro. Por que misturado ferro e barro? Aí ele está mostrando que haveria uma mistura de pequenos impérios. Hoje nós temos isso. Cada um são pequenos impérios. Por exemplo, quando olha para o Brasil é um império do quê? Você sabe? Ninguém consegue combater o Brasil. O Brasil ele é unânime no mundo em produção de grãos. Não existe país para produzir grãos como o Brasil. Ele é um império. Ele manda no grão. Ok? O país, eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil é o terceiro maior país produtor de petróleo do mundo. Você sabe qual é o primeiro país que produz petróleo no mundo? Oi? É os árabes. E segundo, vem os Estados Unidos. E terceiro é o Brasil. São impérios. Mas, por exemplo, na tecnologia avançada, qual é o maior império que nós conhecemos hoje? Oi? A China. O que é tecnologia eles mandam, tá? Mas vamos lá, quando se fala em ciências avançadas da tecnologia militar, qual que é o maior império hoje? Estados Unidos. Tecnológico militar é Estados Unidos. Então, esses são os pequenos impérios. O mundo será dividido. É o que nós estamos vivendo. Esse período tem um final também, como todos os outros. E esse período está se encerrando. E é nesse período que nós estamos incluídos. É esse período que a igreja está vivendo. Essa mistura, tá? Barro e ferro se torna assim estado fraco. É um império fraco. E é aqui que nós estamos vivendo. Alguma dúvida, alguma pergunta? Há uma preocupação, é bastante informação, mas lembra que nós estamos fazendo o que só? Quem lê a Bíblia entende, agora quem não lê vai ficar meio. Na lição passada, vimos a ascensão do Império Medo-Persa, que colocou por terra o Império Babilônico, conforme interpretado por Daniel. Daniel profetizou que eles cairiam, eles caíram. Na verdade, eles caíram. Vocês lembram quando é que foi a queda do Império Babilônico? Com quem se deu? A Bíblia mostra isso, né, irmão Marcos? Mostra, mas você não lembra. Não. O Império Babilônico, ele cai por causa disso aqui, ó. Nene, Tekel, Persim. Naquela grande festa que o rei Belsazar estava dando no seu império, é o Império Babilônico. O seu pai havia morrido, ele assume, aí ele está usando os utensílios do templo. Aí Daniel já tinha profetizado sobre aquela estátua há algum tempo atrás. E aquele rei que não levou isso em consideração, desprezou, e ele estava festejando, pintando o balcão. Mene, Tekel, Persim, o que significa mesmo? Oi? É porque o texto está aqui abreviado, ele tem mais partes, não é isso? Mas contado fosse e pesado fosse achado em.
e o teu reino já foi tirado de você, foi dividido. Naquela mesma noite que aquele rei estava festejando, ele viu uma mão escrevendo esta mensagem na parede, e ele se preocupou, não dormiu. Aí a sua mãe disse: olha, no reino um homem sábio que nos disse o seu pai, ele ajudou seu pai, chama ele que ele vai interpretar. Então você é Daniel leu lá, Tekel, não é isso? Mene, Tekel versículo, contado fosses e achado em falta, o teu reino será dado a outros. Naquela mesma noite o rei Belsazar morre, o império babilônico despenca, e aí quem que assume a glória? Une-se os medos e os persas, e eles agora se uniram e se tornaram um grande império, que agora é esse império aqui, ó. Vimos ainda que, em resposta às orações de Daniel, Deus levanta Ciro para abençoar o povo. Agora Ciro, ele é imperador de que império? Belsazar morre, o império babilônico acaba. Quem é que levanta agora? Os medos e os persas. E Ciro é imperador de que império agora? Desse império. O império que se levanta. Os medos e os persas. O rei Ciro permite, em outras ações, que o povo retornasse a ajudar e reconstruísse o templo. Aí agora que vai começar a história que está escrito lá, aonde? Em Esdras e Neemias. Agora que vai começar, o rei Ciro vai ordenar, vai escolher um homem por nome de Zorobabel, e vai ordenar ele, vai dar a ele condições de poder, para que ele possa voltar e dar liberdade ao povo que agora é escravo, deu um cargo da forra e o povo começar a voltar para Jerusalém. Mas esse período vai ser longo, vai demorar muito para tudo isso acontecer, porque Ciro vai desaparecer e vai levantar Dário ainda, para que isso possa ser concluído, tá bom? Nessa lição iremos ver a origem do despertamento espiritual e suas finalidades. Tudo isso para nós compreender a necessidade do despertamento espiritual. Certo, irmão Luiz Paulo? O despertamento espiritual, ele emana, a palavra emanar é fluir, gerar, sair de dentro do próprio Deus. No primeiro ano de Ciro, despertou o Senhor, o espírito de Ciro, e esse homem, ele é chamado lá nos livros do profeta Isaías. Chega lá para comigo, 26:12, como ele é chamado? Ciro. Ciro, ele é o imperador medo-persa. Deus despertou lá no princípio, Daniel está vivo. Deus despertou Daniel para orar pelo futuro do seu povo. Daniel está vivendo todos esses. Aí de repente Deus toca no coração de Daniel. E como é que Deus despertou Daniel para orar? Nós aprendemos isso na EBD passada, domingo passado. Qual foi o método que Daniel se conscientizou para orar e buscar o despertamento? Leitura da palavra. O conhecimento, a leitura da palavra. Ele estava lendo e ele encontrou nos livros de Jeremias que o final do cativeiro estava acontecendo e nada havia mudado no coração do povo. Então ele disse: eu vou me colocar a orar pela nação. Então ele chegou ao conhecimento lendo a própria Bíblia. Ok? Quem encontrou esse texto, por favor? Isaías 26:12. Vamos ver se é o que eu estou. Senhor, tu nos darás a paz, porque tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Obrigado. Não é o texto que eu estou
que eu imaginei que era, porque o texto que eu imaginei, quando o Senhor vai usar pela boca do próprio profeta Isaías, dizendo que eu levantaria o meu servo Ciro. Ele não cita a palavra Ciro, mas depois, na analogia, nós vamos compreender que aquele servo é Ciro que Deus levantaria, porque Isaías profetiza quantos anos antes da queda do cativeiro, vocês sabem? Deus usa Isaías para profetizar antes de acontecer o cativeiro. Quantos anos antes? Isaías está antes de Jeremias, antes de Daniel. Ele nasceu antes, profetizou antes. Sabe quantos anos? Isaías é um profeta messiânico que ele profetiza 600 anos antes de Jesus. Jeremias, ele é basicamente contemporâneo, mas tem uma diferença aí de 60 a 70 anos antes de Jeremias nascer. Então Isaías é um profeta que vai profetizar aproximadamente, sim, um número redondo para compreender, 100 anos antes da queda babilônica. Mas Isaías já está profetizando a retomada, quem Deus iria usar para a reedificação de Jerusalém. Será que Deus sabe o que ele está fazendo? Todavia não foram as orações de Daniel e nem... Isaías, o texto que você estava pensando é Isaías 44, 28. Lê para nós, por favor. Que digo, vou ler agora o 26, tá? Eu vejo que você consegue melhor. Confirma a palavra dos meus servos e cumpra o conselho dos meus mensageiros. Que digo, de Jerusalém, ela será habitada das cidades de Judá. Elas serão reedificadas e eu levantarei as suas ruínas. Que digo, a profundeza das águas secas, seca-te, e eu secarei os teus rios. Versículo 28. E digo de Ciro, o meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. Ele dirá de Jerusalém, ela será reedificada e o templo será fundado. Eu digo Ciro, meu servo, não é isso? Olha aí. Ciro não havia nem nascido, não sonhava nem nascer. Nem nascer. Deus já conhecia quem era, quem Deus usaria para reedificar Jerusalém. Isso vai acontecer, Isaías profetiza antes de tudo isso, uns 100 anos. Depois tem mais 70 anos de cativeiro. Nós estamos falando de quase 200 anos antes de Deus profetizando sobre Ciro. Tá? Todavia não foram as orações de Daniel e nem a sua vida santificada que produziram o despertamento, mas foi o próprio Deus que fez milagre do despertamento em... Compreendeu a sua aquela pergunta? Olha para Ciro. Quem era Ciro? Ciro era judeu? Não. Ciro conhecia Deus? Ciro servia a Deus? Eu gosto muito de olhar para Ciro e ver em Ciro a pessoa de Bolsonaro. Oxalá que ele seja isso, que venha reedificar a família mesmo. Eu fiquei muito feliz que essa semana, para a área da educação, o ministro da educação escolheu um pastor formado, sabe aonde? Na Mackenzie, a maior escola teológica, a maior faculdade que ela trabalha com todos os cursos, principalmente o curso de Direito, no nosso país, chama-se Mackenzie. Essa faculdade, ela é da igreja presbiteriana. É um pastor formado, teólogo, bacharel em teologia, mestre em ensino pela faculdade Mackenzie e assumiu o Ministério da Educação. Nós podemos sonhar, irmãos, que os nossos filhos poderão aprender aquilo que condiz, e que Deus não será excluído das vidas dos nossos filhos. A ideologia de gênero será o homossexualismo excluído de uma vez por todas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Interessante que nós vemos aí nesses dias passando aí, os ministros tudo saindo, né?
E a gente vê, nossa, mais um que saiu, todo mundo abismado. E aí? Saiu 2 da educação para entrar um pastor. Um pastor. E ele tem sido bem aceito, ninguém tem o que falar mal dele. E é interessante que todas as redes não estão apresentando ele simplesmente como eu ouvi pela CBN, como um ministro, está dizendo o pastor. Em primeiro lugar, pastor, graças a Deus por isso, viu? Que o nome de pastor, que estava há outros dias na lata de lixo, que o Senhor possa reedificar. Então, nós estamos vendo aí, por isso que eu olho para você e lhe respondo aquela tua pergunta: será que nós podemos olhar e dizer, nós estamos vivendo um despertamento? Quem que Deus pode estar usando para a nossa nação? Ok? E tem muita gente lá na minha casa, há poucos dias, eu ouvi alguém dizer lá na minha casa, há poucos dias, se eu pudesse encontrar Bolsonaro, eu matava ele pessoalmente. Porque ouve-se a mídia, o que a mídia vende, mas não se compreende literalmente o que não olha. Então, às vezes, estão enganados, tá bom? As coisas humanas podem ser explicadas, previstas e calculadas, mas a operação do Espírito Santo é diferente. Não tem como explicar. Quem explica como é que, por exemplo, esse presidente chegou ao poder? Sem gastar dinheiro. Agora, quem explica tanta perseguição? Ninguém nunca se viu nada igual. Eu fiquei feliz em saber que a Polícia Federal vai investigar alguns que se levantaram e pedindo a morte, médicos pedindo a morte dele, aplaudindo porque ficaram sabendo que ele está contaminado com Covid, e alguns aplaudindo, outros buscando a morte, tentando contra a vida dele. Mas Deus é quem levantou, e eu tenho certeza que a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. As coisas humanas, elas podem ser explicadas, previstas e calculadas, mas a operação do Espírito Santo não tem regra, não tem matéria. Ela é diferente. O despertamento é um mistério. Nada sabemos e nada entendemos do poder de Deus. Mas eu afirmo para os irmãos, categoricamente, se orarmos pelo despertamento, tocaremos o coração de Deus, e Deus mandará o milagre. Agora, a forma pelo que o Senhor fará, esta não depende de nós, é exclusivo dele. A ação do Espírito Santo é exclusiva dele. Como ele fará, do modo, por onde, para nós não importa. Mas se a igreja orar pelo despertamento, se a igreja se conscientizar em ele orar, Deus responderá. Daniel orou por algo, e ele não sabia que algo que era necessário era o despertamento. Deus disse: Daniel, o que você quer? Eu farei o despertamento para atingir a tua oração. Deus usou o despertamento como uma forma de um milagre, um meio pelo qual pudesse chegar e alcançar os objetivos. Irmãos, o povo daqueles dias estava como os dias de hoje, se voltaram-se contra Deus, se esqueceram de Deus. Nós vamos chegar nessas lições a uma lição que vai falar sobre que o povo de Deus não conhecia Deus. Quando Esdras ele chega de manhã cedo e começa a ler, ele lê até o final da tarde as Escrituras. Quando ele termina de ler, como é que está o povo? O povo passou o dia inteiro em pé, olhando, ouvindo. Ele fez um palanque, subiu no palanque, ele Neemias, ele está vendo. O povo estava caído e chorando, se lamentando. O povo não conhecia Deus. E aí a palavra do Senhor despertou, conscientizou, e eles viram as suas misérias. Aí é onde vai ter um dos textos mais lindos no contexto, acho que no capítulo 8 de Neemias, que vai dizer: esse dia fez o Senhor para nós nos alegrarmos, não vamos chorar. É tempo de restauração, é tempo de despertamento. Não vamos lamentar mais as nossas misérias. O Senhor fez para que possamos e pudéssemos nos alegrarmos.
Nós só estamos no primeiro tópico. A síntese, o resumo do primeiro tópico, o que nós vimos? O despertamento espiritual emana de Deus. É o querer dele, é a vontade dele. Por isso ele usa os instrumentos que acha necessário para cooperar com a sua soberana vontade. Ele usou a oração de Daniel, ele usou Ciro, ele usou Esdras, usou Neemias, usou Dario, ou Dário, entre tantos outros. A forma pelo qual ele vai fazer, pouco nos importa. O importante é que veio do coração dele e ele usa quem ele quer. Quem ele quer. Tópico de número 2: as finalidades do despertamento. A restauração nacional de Israel. Primeiro item: o que Deus estava objetivando? Qual era o objetivo de Deus com o despertamento? Primeiro item: a restauração nacional de Israel. Israel estava destruído, não era mais uma nação. Deus disse: eu vou reedificar essa nação. Primeiro item. Então, Deus, quando quer realizar seus propósitos, pode incutir a sua vontade no espírito do homem. Foi assim que ele fez com Ciro. Israel não existia, nem podia reedificar. Lembra que é aí que foi o grande problema em Tobias e quem era o outro parceiro de Tobias? Sanbalate. Eles escreviam carta ao imperador dizendo: olha, estão reedificando o país. Ele não estava dizendo que estavam reedificando o culto, que o povo estava voltando a orar. Não, ele está dizendo: estão reedificando a cidade, estão erguendo os muros, vão fazer novamente a cidade fortificada. E essa cidade no passado foi uma cidade violenta, trouxe problemas. Vocês vão perder elas não vão trabalhar mais para vocês, não vão pagar mais imposto. E ele escreveu várias cartas. Por isso que no período da história a obra para em Zorobabel e demora a retornar, porque havia esses levantes. E quando ela retoma as obras de Neemias, Sanbalate e Tobias estão morando dentro do templo, viu? E eles não eram judeus. Depois vocês vão estudar a história, vão ver que descendência esse povo. Eles não queriam que a nação de Israel fosse reedificada, mas esse era o objetivo de Deus: eu reedifico a nação, depois eu reedifico o culto, porque a nação de Israel é a igreja de Deus. Embora fosse rei de uma nação idólatra, Ciro foi despertado por Deus. Ciro, imperador, que nós aprendemos lá dos Medos Persas, antiga Babilônia, agora ele está pagando dinheiro, dando ouro, materiais de construção para reedificar novamente o país chamado Israel. É só coisa de Deus, irmãos. É só coisa de Deus. A fim de que se cumprissem os desígnios relativos ao povo de Israel. Tudo bem, nada? Está dando para compreender? Ciro proclamou um edito autorizando aos judeus a retornarem a Jerusalém e a edificarem a casa do Senhor em Jerusalém, que é em Judá. Ele autorizou a reedificação, por isso que o templo é construído antes dos muros. A ordem de Ciro foi a reedificação do templo, tá? Conforme havia falado pela boca do profeta Isaías, cerca de quantos anos antes? Lembra que eu disse? Aproximadamente quase 200 anos, está aí, 180 anos, com mais precisão. Isaías profetizou sobre essa reedificação, a volta do povo, a reedificação do templo. O irmão Rodilson leu e deixou isso bem claro lá em Isaías 44, né? Segundo item, a restauração espiritual. Deus agora restaura a nação. O povo agora pode voltar a morar. Agora então é possível ter culto, é possível o povo adorar novamente. É possível, porque o judeu sem templo ele não consegue cultuar, porque o judeu ele tem que ter cerimônia, tá? Nós adoramos a Deus onde nós estamos, porque nós estamos baseados numa nova lei. Olha, Jesus Cristo diz: chegou os dias e o momento que os verdadeiros adoradores não adorarão mais no templo, mas adorarão como?
em espírito e em verdade, onde quer que esteja. Mas o judeu não. O judeu sem templo, eles não podem, eles não fazem culto. Nós temos culto doméstico, o judeu não tem isso. O judeu não faz culto assim. O judeu precisa de cerimônia. O judeu precisa de candelabro. O judeu precisa de arca. O judeu precisa de altar, de bacia. E os judeus precisam de tudo isso. Das salas específicas, dos pães, da propiciação. O judeu é cerimonial. Eles precisam disso, senão eles não conseguem fazer culto. Não tem como. Porque o culto deles é baseado em cerimônias, em rituais. Tá? Então, reedificou o templo. Agora dá para reedificar o culto. Antes do exílio, Israel estava espiritualmente enfermo dos pés à cabeça. Lembra a idolatria, a mentira, tudo aquilo que levou eles um dos itens principais, a idolatria, que é chamado de, me ajude, adoração a vários deuses, politeísmo. O politeísmo havia invadido Israel, agora estava cheio de deuses, cheio de altares, estava enfermo dos pés à cabeça. Isaías vai falar sobre isso. Durante o cativeiro, o povo de Israel havia assimilado muitos dos costumes babilônicos, porém aprenderam a lição concernente à vontade de Deus, não servir aos deuses das nações e não adorar a ídolos. É por isso que o livro de Daniel vai falar muito, vai trazer muita essa evidência sobre as estátuas, aí onde vai apresentar a cova dos leões, onde vai apresentar a fornalha. Sempre eles mostrando que eles estavam aprendendo aquilo que eles estavam falando, fazendo a idolatria lá na Babilônia, em Jerusalém. Agora eles vão para a Babilônia, chegam na Babilônia, eles têm a oportunidade de ser idólatras, mas eles vão lembrar do que eles perderam, das condições que eles estavam vivendo agora como escravos, e eles vão dizer: não, se nós continuarmos assim, nós nunca vamos regressar, nós nunca vamos aprender. Nós precisamos, o que nos destruiu, a idolatria, o politeísmo, nós precisamos agora esquecer e nos voltar somente a Deus. A partir daí, irmãos, os judeus, depois da Babilônia, depois daqueles 70 anos, até os dias de hoje, os judeus nunca mais voltaram a ser politeístas. Nunca mais. Eles aprenderam a lição de uma vez por todas. Tá? A Babilônia, nos 70 anos de exílio, foi um castigo para refinar, para tirar os deuses estranhos do coração dos judeus. E até os dias de hoje, é por isso que existem as guerras no Oriente, exatamente por isso. Tá? Entre outros fatores. Para vocês terem uma noção, quem já leu o livro dos Macabeus? Esse livro dos Macabeus é um livro apócrifo. É um dos apócrifos. É um livro apócrifo. O que é um livro apócrifo? É um livro sem inspiração divina. É livro que foi escrito naqueles 400 anos que eu falei para vocês. O mundo não parou, houve-se história. Tá? E esses livros eles foram escritos. É esses livros que contém lá na Bíblia da Romana, dos católicos, dos apóstolos romanos. Existem os livros apócrifos, Judite, entre outros, e tem um livro chamado Macabeus. Tá? Aí é na história, por que esses livros não estão? Porque Deus não falou, não inspirou. São livros importantes, livros históricos, tá? Mas eles têm a sua importância, mas eles não têm a sua inspiração divina. Então é um livro que pode conter erros, porque eles não foram inspirados, mas são livros muito importantes. Nesse período, existe no livro do Macabeus a história de Judas, do Macabeus. Os Macabeus foi um povo que existiu já num período aí pós-cativeiro, quando eles queriam introduzir novamente a idolatria em Israel. Aí os Macabeus, Judas Macabeus principalmente, se levantou, ele e a família dele, e depois se tornou um pequeno exército para lutar contra a idolatria. Então eles mataram outros judeus que se davam à idolatria e outros povos que estavam querendo subjugar eles, no segundo período dos assírios, querendo subjugar eles, forçar eles à idolatria. Tá? É a hora que você vai encontrar o nome dos tiranos que vão querer forçar. Você tem noção desse período? Eles invadiram esse templo. Existe um tirano que ele imolou e sacrificou um porco no lugar do cordeiro em Israel. Você imagina, o judeu já é avesso ao porco.
e ainda sacrificar dentro do templo para profanar. Então houve uma guerra muito grande chamada da Guerra dos Macabeus. Isso precisa ler, pesquisar para entender um pouquinho o espírito histórico aí. Por que eu estou dizendo? Porque eles lutaram, eles morreram, mas não voltaram mais a idolatria até os dias de hoje, e isso era um propósito, um dos propósitos babilônicos, tá bom? Do cativeiro babilônico. Segundo top item, nós estamos falando sobre o propósito do despertamento. Primeiro, a reunificação nacional como nação, e agora nós estamos falando sobre a restauração espiritual. Para Israel, o sofrimento do cativeiro resultou do despertamento, e esse na sua restauração espiritual. A finalidade principal do despertamento é sempre a restauração espiritual do povo de Deus, sempre contribuir para, sabe quando o povo está desleixado, o povo, hoje, nos dias de hoje, a gente chama assim de um despertar, às vezes o balanço da figueira, às vezes Deus usa um vírus para despertar o povo passa a entender sua fragilidade, sua dependência para Deus, precisa orar mais, e normalmente grande perseguição na igreja, mortandade. Muitos cristãos têm que morrer para que outros possam ser despertados, e vai, isso chama-se despertamento espiritual. Cada despertamento tem por objetivo principal a salvação e a restauração do homem, se voltar a Deus, se voltar aos princípios. Encontramos sempre esses dois polos, a graça e o pecado. A restauração espiritual ainda de Israel. O Espírito Santo está sempre ponto para convencer o mundo sobre o pecado, justiça e juízo. Nós sabemos, e isso para nós é muito evidente e claro. Vejamos, o Espírito Santo é sempre aquele que intercede, né? O Espírito é sempre intolerante com o pecado. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Olha, o que o Espírito Santo convence o homem do pecado? O que é esse convencimento? Quem é que não sabe o que é pecado e o que não é? O que é certo e o que é errado? Quem que não sabe? Todos sabem. A nossa natureza nos diz isso. Porque quando a criança faz alguma coisa errada assim, já é pequenininho, ele sabe muitas das vezes que é esconder para que ninguém veja. Está na natureza. Mas por que o Espírito Santo faz isso? Ele chama no particular e diz: ó, você sabe que é errado, você sabe que isso não vai te fazer bem. Olha, esse seu pecado vai te levar a que consequências? A isso, aquilo. E aí ele tem aquele diálogo convincente. Então ele vai convencer. Há um trabalho específico. Essa é a obra do Espírito Santo. Ele convence o homem, não que o homem, para chegar ao conhecimento que ele está pecando, mas que o pecado dele vai ter a consequência da nossa. Isso é o convencimento. Mas o Espírito Santo também aponta para Jesus como aquele que perdoa e salva. Importante, usado pelo povo de Israel durante peregrinação no deserto, Êxodo 40, como uma espécie de tenda móvel, era o lugar do sacrifício e adoração, usada até ser substituída pelo primeiro templo em 959, quase 960 anos antes de Cristo. O primeiro templo foi construído. Aboliram o tabernáculo, nós já aprendemos sobre o tabernáculo, as cortinas, as cores, tudo aqui, e foi substituído pelo templo. Esse é o templo que foi construído por Salomão. Deus mostrou, deu a ele visão e ele construiu. Então olha lá, o primeiro templo de Salomão, construído em 959 a.C. e destruído 586 a.C. pelos babilônios.
Quantos anos o templo ficou erguido? Esse templo. É esse templo aqui que os babilônios vão vir, vai destruir os muros de Jerusalém, vai entrar, vai botar fogo aqui, vai tirar tudo aqui que era de ouro, vai levar tudo para a Babilônia. Tá? É esse templo que vai ser destruído, é esse templo de Salomão. Aí esse mesmo templo ele vai ser reconstruído por Zorobabel. O templo é reconstruído, que é aquele primeiro homem que Deus ordena, está lá no livro de Esdras, por Ciro. Ele recebe a ordem para voltar com uma equipe e reconstruir o templo. Foi esse templo então em 516. Olha bem, ajuda-me, irmão Deus, quanto tempo o templo ficou erguido? 370 anos. O povo lá desfrutando, o povo pecou, foi destruído. Aí ele ficou parado de 586 e foi reerguido em 516. Quantos anos depois? Porque no final dos 70 anos que ele volta para reconstruir. Esse templo ficou destruído. Aqui habitavam as raposas, aqui habitavam os animais. E depois deram uma ajeitadinha lá e Tobias caiu para dentro. Depois que o Zorobabel deu uma ajeitada, Tobias entrou com a família de São Paulo. O terceiro templo está com um projeto para construção e andamento. O anticristo ou profanará. Esse templo ele foi reconstruído. Você lembra que ele foi reconstruído por quem? Esse templo foi reconstruído por quem? Esse templo foi reconstruído por quem? Zorobabel. Não é isso? Aí depois ele é destruído quando? Vocês vão ver que é algo interessante. Lembre-se do que eu estou dizendo. Ficou 70 anos parado, aí ele é reconstruído. Depois ele foi destruído por Herodes no ano 70 depois de Cristo. Ele foi destruído e ele está destruído até hoje. Faz quantos anos? Quase 2.000 anos. Nós estamos em 2020. Ele foi destruído no ano 70. 1930 anos, né? 1930, 1940 anos, 1950, nós já estamos em 2020, 1950 anos, ele está destruído. Só que tem um problema, porque não só o templo estava destruído, mas como a nação de Israel também estava. 1948, a nação de Israel vem viver um momento semelhante ao de Ciro. Vocês lembram? Que em 1948, pelo voto, inclusive na ONU, de um brasileiro, o último voto foi do brasileiro, que votou a favor de Israel voltar a ser país, ser a nação, porque Israel havia sido destruído, passou por holocausto, tantas nações perseguindo ele. Uma das últimas nações que acabou com a destruição dele foi os alemães, na época de Hitler. Mas o Império Romano destruiu. Foi o Império Romano que causou a destruição. Aí destruíram a nação, destruíram o templo. Os judeus foram se espalhados. Mas agora em 1948 voltou. Agora me faz a conta aí, 2020 menos 1948. Quantos anos está que Israel voltou a ser nação? Oi? 72 anos. Como esses anos são relativos, são baseados, é por isso que os grandes teólogos estão dizendo que nas eminências dos 70 anos, o terceiro templo será reedificado. E o terceiro templo precisa ser reedificado para que o anticristo ele reine em Israel, que ele vai reinar em Israel,
e ele vai profanar o templo de novo. Esse templo vai ser profanado. Ele se assentará no templo como Deus e ele exigirá adoração. Ele vai fazer sacrifícios horríveis dentro do templo novamente, o terceiro templo. Mas para isso acontecer, isso em Israel precisa ser reedificado novamente. Até os dias de hoje, eles não puderam ter culto até agora. Eles estão sem culto. Mas já está tudo preparado. Quem acompanha um pouco sobre o país de Israel sabe que eles já estão preparados. Esse ano foi o ano que eles tocaram a trombeta da reedificação. Eles precisam somente de terminar essa batalha, porque onde eles é o lugar que eles têm que construir o templo, está construindo a mesquita. Lembra que no ano passado houve-se a mudança da capital, que era em Tel Aviv? A capital de Israel estava em Tel Aviv e foi transferido para onde? Jerusalém de volta. Jerusalém de volta. Então eles tinham esse problema. Agora que já foi trazido para Jerusalém, agora eles podem reconstruir, porque Jerusalém é Judá. Precisa reconstruir em Jerusalém novamente o terceiro templo. Reconstruindo o terceiro templo, não resta-se mais nada. Essa mesquita aí é território de quem? Existia essa briga é chamada faixa de Gaza, que é no território dos irmãos. Então, mas aí com a transferência da capital agora, porque o templo precisa estar na capital, com a transferência para Jerusalém, inclusive é um dos problemas que muitas nações se levantaram no Brasil, porque o nosso país já transferiu a embaixada, então está uma briga. Algumas embaixadas ainda estão em Tel Aviv, não reconhecem, algumas estão em Jerusalém. A embaixada brasileira já está em Jerusalém, a embaixada americana já está em Jerusalém, eles já reconhecem Jerusalém como capital. Então houve essa briga lá. Algumas nações ainda não reconheceram, está se trabalhando sobre isso, mas Israel já está trabalhando para a reedificação do terceiro templo. Local onde os judeus se reúnem para adorar em lares, ensinar a lei mosaica, sem os sacrifícios, tá? É conhecido como sinagogas. Resumindo, as finalidades do despertamento envolviam a restauração nacional e espiritual de Israel. A primeira restaurou a prática e a segunda restaurou o homem da idolatria dos deuses pagãos do Egito. Terceiro e último, Deus cumpre as suas promessas. A finalidade de Deus em suas promessas. Pelo despertamento que Ciro recebeu, Deus cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno de Judá à sua terra. Primeiro, pelo despertamento que Ciro recebeu, Deus cumpriu literalmente sua palavra. Primeiro, a relação ao retorno de Judá à sua terra. Depois, em relação à derrota dos babilônicos, a profecia de Daniel, lá a cabeça de ouro, porque Deus vai cobrar caro pelo que eles fizeram com Israel, tá? Então eles caem. Deus renova sua promessa de bênçãos. Em cada despertamento, Deus vivifica e renova as promessas de bênção ao seu povo. O Espírito Santo revela as riquezas escondidas em Cristo, isto é, as riquezas de glória que Cristo ganhou na cruz do Calvário, para dar àqueles que o servem. Isso está bem específico. O batismo com o Espírito Santo é uma bênção que faz parte dos rudimentos da doutrina. No despertamento que operava no tempo dos apóstolos, eles faziam questão de que todos os convertidos recebessem essa maravilhosa unção. Aqui nós estamos vendo os benefícios, os objetivos, os resultados do despertamento. Tá? Despertamento sempre levarás a bons resultados.
o despertamento sempre levará a bons resultados. Nós estamos vendo alguns dos bons resultados que o despertamento espiritual gerou em Israel e trazendo consequências para os nossos dias de hoje. Aqueles 1950 anos que nós estamos aí, desde a destruição do último tempo, esperando a reedificação, é o período dos gentios que nós estamos vivendo, é o período nosso, e que nós estamos desfrutando as bênçãos ainda daquele despertamento lá em Israel. E eu tenho certeza que haverá um despertamento entre nós, porque a Bíblia diz isso, desse despertamento. Haverá um despertamento aos gentios. Eis que nos últimos dias derramarei do meu espírito. Haverá um despertamento entre os gentios para favorecer aos judeus. Eles houveram um despertamento deles e favoreceram a nós. Agora há de haver um despertamento nosso para favorecer a eles. Porque com o nosso despertamento irá concluir e findar o nosso período. O nosso período vai se acabar na terra. O período dos gentios findará, e aí retornará o período dos judeus. Ok? Com o arrebatamento da igreja, finda-se o período dos gentios. Com o arrebatamento da igreja, inicia-se o período dos judeus. E só haverá o arrebatamento da igreja com o despertamento da igreja. Esse despertamento irá gerar na igreja bons resultados, avivamento. Este nos últimos dias derramarei do meu espírito. Então, o que nós estamos vendo aqui? Estamos ou não estamos aguardando, ansiosos, e nós estamos ou não estamos precisando de um despertamento? Claro que estamos. E isso acontecerá para prolongar entre os judeus um favorecimento. O que é bom é que a igreja, os gentios, não cairão, eles serão conduzidos aos céus e entrará em cena os judeus. Irmãos, o horário já foi-se. Eu sei que a lição é extensa, porém, todavia, não há tempo para continuarmos. Não tire com essa máscara, só vou. Vamos ouvir as nossas crianças apresentar o seu tema? Textual. Que Cristo morreu por nossos pecados. Segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15:3. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Amém. Deus abençoe as nossas crianças, orientando os pais a trazerem de volta seus filhos, as nossas crianças, nas
nas nossas classes, eles não pertencem ao grupo de risco, então fazemos isso para a edificação dos nossos filhos e nossas crianças. Eu rogo aos pais que tragam os nossos filhos, netos à escola bíblica dominical. Eu convido a todos a estar de pé, estaremos orando. Deus, Jesus, ainda abençoe a todos nós e prosseguimos nessa caminhada até no céu chegarmos. Orando todos juntos. Senhor Jesus Cristo, nós oramos a Ti e agradecemos pela oportunidade nesta manhã, Senhor, por nossas vidas, pela Tua palavra manifesta entre nós, pela Tua presença, Senhor, certa entre nós. Meu Deus, obrigado, Senhor, por cada vida, a vida da Tua igreja, dos Teus filhos que o Senhor tem despertado ao aprendizado, Senhor. Deus, continue nos conscientizando da importância de examinar as Escrituras, para nos orientarmos, para estarmos, Senhor, ó Deus, andando sendo a Tua vontade, Senhor, para que possamos, através das nossas vidas, ó Pai, o Senhor operar, fazer maravilhas, milagres, despertamento, Deus, edificação de vidas, Pai. Oxalá na manhã deste dia, Senhor, entre nós, ó Deus eterno, Senhor, nos escolha para obras, Senhor, específica. Assim, ó Pai eterno, eu oro e te peço tua bênção sobre cada criança, cada jovem, adulto. Ó Deus, na manhã deste dia, Senhor, nos dá um bom retorno de paz aos nossos lares, livrando-nos do perigo do corpo e da alma, e que a tua graça permaneça sobre as nossas vidas, desde agora para todos sempre. Amém, Senhor Jesus. Amém. À noite, nosso grande culto de pregação do Santo Evangelho do Senhor Jesus Cristo.